Vamos lá resolver essa questão de matemática do PAS 2024, o NB, que envolve vários tópicos da disciplina de matemática, entre eles funções de segundo grau, progressões, especificamente a progressão geométrica e também o estudo da reta. Tá? Então a questão é a seguinte: na imagem a seguir, essa daqui, que mostra as torres da Catedral de Notre-Dame de Reims, foram incluídas 3 linhas paralelas entre si e perpendiculares às torres da catedral. Então, enquanto eu vou lendo, eu já vou respondendo, tá, alguns dos itens que vão vir em seguida, para eu não ter que ficar voltando no enunciado, né? Então, ele diz que na imagem você tem, foram incluídas 3 linhas, 3 retas, A, B e C. Ele disse que essas retas são paralelas entre si, tá certo? Então não existe nenhuma angulação entre elas, né? Elas são retas que em ponto nenhum, se você prolongar essas retas, elas vão se encontrar, porque a angulação entre elas é exatamente zero, tá? Elas estão exatamente na mesma direção. E perpendiculares às torres da catedral, ou seja, ele está dizendo que essas retas são perpendiculares, as retas são paralelas entre si e perpendiculares às torres da catedral, ou seja, fazem 90 graus com as torres da catedral, tá certo? Com as duas, né? E um dos itens que vai ser perguntado é se você pode afirmar que as torres da catedral, as duas torres, elas são paralelas, tá? Então, através dessa afirmação aqui, sim, a gente pode afirmar que as duas torres são paralelas, tá certo? É a única forma de as duas torres fazerem 90 graus com retas que são paralelas, retas A, B e C. Se elas fazem 90 graus, ou seja, são perpendiculares às torres da catedral, então é porque as torres da catedral são paralelas entre si, tá? Então, já estou respondendo essa questão que vai vir em seguida. Os comprimentos A, B e C das linhas têm proporções, tá pegando essa linha aqui, essa linha A dividindo por B, tá? E também pegando a linha B e dividindo por C. E quando você faz A sobre B, você tem esse valor que é φ, que é chamado de razão áurea. E quando você pega B sobre C, você também tem o mesmo valor, o mesmo fator chamado de razão áurea. Tá? Isso daqui é a estrutura de construção dessa catedral, o padrão de construção, tá certo? Em que ele diz que esse valor φ é a raiz positiva dessa função de segundo grau, x² menos x menos 1, tá certo? Então você tem aqui segmentos de reta, que a gente está analisando, e a gente observa que a razão entre duas linhas consecutivas é sempre dada por esse fator φ, que é a raiz de uma equação de segundo grau. Então, ao longo da questão, a gente vai ter que resolver essa equação de segundo grau para encontrar quem é esse valor φ. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que numa sequência numérica, quando você tem o termo seguinte dividido pelo termo atual, isso aqui sempre é igual a um valor constante, um valor fixo, isso aqui é uma sequência numérica que está em uma progressão geométrica, tá? Porque a progressão geométrica, a razão dela é exatamente o termo sucessor dividido pelo termo atual. Esse valor é sempre um valor fixo, Então, é o que eu estou fazendo aqui, A dividido por B é φ, B dividido por C é φ. Então, esses 3 números aqui, eles estão em uma progressão geométrica em que a razão da progressão é exatamente esse valor φ. Tá certo? Isso aí vai ser importante para a gente responder algumas das questões. Então, tendo como referência as informações e a imagem apresentadas, bem como assumindo que raiz de 5 é igual a 2,236, julgue os itens 47 a 49 e assinale a opção correta no item 50, que é do tipo C, uma questão de múltipla escolha. Tá? Então, 47. O número φ satisfaz a equação 1 sobre φ mais 1 é igual a φ, e dessa equação conclui-se que C mais B é igual a A. Então, o que é que a gente tem que fazer?
A gente sabe que φ, volta lá na questão, a gente sabe que φ é uma das soluções dessa, é uma das raízes, né? É uma das raízes dessa função de segundo grau. Como é que a gente encontra as raízes? A gente pega essa função e iguala ela a zero, né? Pega a função, iguala a zero e encontra quais são as raízes, tá? Φ é só a parte, o número, né? Que é a solução dessa equação, quando você iguala a zero, que é positivo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função aí, vai igualar a zero e vai ter a equação cuja uma das soluções é φ, tá certo? Então, é assim que a gente vai começar a solução dessa questão 47. Porque ele diz que φ satisfaz essa equação, tá? Então, se eu conseguir escrever essa equação aqui, né, igualando ela a zero, se eu conseguir escrever daquela forma que está ali, então é porque, de fato, φ, né, φ satisfaz essa equação aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Então, o que foi que eu fiz? Coloquei aqui, né, minha equação. X ao quadrado menos x menos 1 é igual a zero. Aí, o que é que eu fiz? Né? Menos x passei para a direita, menos 1 passei para a direita, as duas vão passar, né, os dois termos vão passar positivos. X ao quadrado é igual a x mais 1. E aí, o que é que eu faço? Eu vou aplicar o mesmo termo dos dois lados dessa equação, tá? Vou pegar esse lado da equação e vou dividir por x. E vou pegar esse lado aqui da equação, x mais 1, e também vou dividir por x. Se eu faço a mesma coisa dos dois lados da equação, então eu mantive a minha igualdade verdadeira, tá? Então, quando eu divido esse lado aqui da equação por x, né, vai ficar x ao quadrado dividido por x, dá x. Quando eu pego x mais 1 e divido por x, aí, né, x dividido por x vai dar 1. 1 sobre x vai aparecer aqui, tá? Então, perceba que essa equação aqui está na mesma forma que essa equação que é dada na equação, que é dada no item, né, na questão 47, tá? Então, de fato, tá? Se φ é uma das soluções dessa equação de segundo grau, φ também é uma das soluções dessa equação aqui nessa forma, que é exatamente a mesma equação, tá certo? Então, de fato, φ satisfaz essa equação. E dessa equação aqui, né, ele afirma que a gente pode concluir que C mais B é igual a A. E aí o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar essas proporções, né, o que é chamado de razão áurea, né? Ele diz que A sobre B é igual a φ e diz que B sobre C é igual a φ. Então, o que é que eu vou fazer? Né? A equação me diz que 1 sobre φ mais 1 é igual a φ. Então, vou ter que substituir aquelas razões, tá? Porque ele quer que eu encontre C mais B, né? Essa equação aqui envolve C, B e A. Então, vou ter que substituir aquelas razões aqui no lugar onde tem φ. Então, perceba, 1 sobre φ, eu decidi substituir pelo quê, né? Eu decidi substituir por C sobre B. Por quê? Porque se B sobre C é igual a φ, se eu inverter os dois lados, né, essas duas frações, eu vou ter exatamente que C vai para cima, né, B vem para baixo, o φ vai ficar embaixo e o 1 vai para cima. Então, C sobre B é igual a 1 sobre φ, tá certo? Tá correto. Então, no lugar de 1 sobre φ, coloquei C sobre B. Mais 1 continua. E no lugar de φ, né, coloquei A sobre B, que é o que já está lá escrito. Não precisa inverter nada, né? Porque na própria questão diz que A sobre B é igual a φ. Então, substituir aqui nesse lugar A sobre B. Tá? E aí, o que é que eu faço? Multiplico os dois lados dessa equação por esse fator B, para que ele saia aqui do denominador. Né? Quando eu multiplico C sobre B por B, cancela B com B, dá C. Quando eu multiplico B por 1, fico só com B. E quando eu multiplico B vezes A sobre B, dá só A. Né? Os B's cancelam. Então, de fato, dessa equação a gente pode concluir que C mais B é igual a A. O item 47 está correto. Item 48, aqui a gente vai passar rápido, né? Porque eu já expliquei. As torres da catedral são paralelas. Correto, tá certo? Pela estrutura que ele mostra lá, né? Das linhas paralelas, que são perpendiculares às torres da catedral, a gente pode concluir que as torres da catedral são paralelas. Item 49. O número φ é inferior a 1,5. Então, para fazer isso, a gente vai ter que resolver essa equação de segundo grau, que a gente resolve, né? Uma das formas é utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Que é o que eu vou fazer aqui.
Então, como φ é só a raiz positiva dessa equação, então quando eu faço aqui, né, os sinais do delta, eu vou pegar só o valor positivo, tá? Porque é o valor positivo que vai me dar a raiz positiva dessa equação. Então, φ vai ser o quê? Né? Menos b, b é menos 1, mais raiz quadrada de b ao quadrado, b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a é 1, vezes c é menos 1, dividido por 2 vezes o valor de a é 1. Né? E aí, quando eu faço esses cálculos, aí eu vou ficar com 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4, que é raiz de 5, né? A questão me dá, né? Já é um indicativo que eu estou indo no caminho correto, porque a questão me dá quem é raiz de 5, né? Manda eu substituir um valor aproximado para raiz de 5. Dividido por 2, a questão manda eu utilizar raiz de 5 igual, né, aproximadamente 2,236. Quando eu faço isso, 1 mais 2,236 dá 3,236, dividido por 2 dá 1,618, tá? Então, o item 49 diz que o número φ inferior a 1,5, esse item, né, está errado, tá certo? 50. Os números reais A, B e C estão nessa ordem em progressão, tá? Mais uma questão que eu já expliquei parte dela, tá? Quando você tem o termo sucessor dividido pelo termo atual, né? Por exemplo, se eu estou pegando o termo A, o termo sucessor é o termo B. Se eu pego B dividido por A, dá um valor. Aí vamos para o próximo passo, né? Para o próximo termo da sequência. Se eu estou no termo B, pego o termo sucessor. O sucessor C dividido pelo termo atual B. Se eu divido e dá exatamente o mesmo valor, então é porque esses três termos eles estão em uma progressão geométrica, né? A razão da progressão geométrica é exatamente a divisão do termo sucessor pelo termo atual. Se esse valor é um valor constante, essa daí é exatamente a razão, né, da minha progressão geométrica. Numa progressão aritmética, né, a razão da progressão é a subtração, né, do termo sucessor pelo termo atual. Isso daí é que permanece constante, né? Na progressão geométrica é a razão, né, a divisão. Tá? Então ele diz, os números reais A, B e C estão nessa ordem em progressão. Já mostrei que eles têm que estar numa progressão geométrica por causa da razão constante, né, entre os termos, né, da sequência numérica. Sendo que ele pergunta se a razão ela é menor que 1 ou se ela é maior que 1. Perceba, né? A razão de uma progressão geométrica, quando ela é maior que 1, então você tem termos cada vez maiores, tá? Você tem uma sequência crescente de números que vão aumentando. Quando a razão da progressão geométrica ela é menor do que 1, você tem termos que vão diminuindo. Tá? Então, à medida que você avança na progressão, você vai tendo termos cada vez menores porque você está multiplicando por um número menor do que 1. Então, os termos vão diminuir, certo? Então, se ele está me dando, né, os números A, B e C nessa ordem, vamos lá, vamos voltar na figura. A, B e C. Então, eu começo com o termo A, o termo seguinte é o termo B e o termo seguinte é o termo C, né? Então, o que é que eu tenho nessa progressão aqui? Né? Eu tenho termos que são cada vez menores, tá certo? Porque eu estou com a progressão decrescente, certo? Então, a razão, né, como eu estava falando, para calcular a razão da progressão geométrica, você pega o termo sucessor e divide pelo termo atual. Então, nesse caso aqui, tá, a razão da minha progressão seria o inverso do que está sendo mostrado aqui, tá certo? Porque eu estou andando agora para termos cada vez menores. Então, a razão dessa progressão que ele está mostrando, né, dessa sequência numérica, é o quê? É você pegar B, que é o termo sucessor, e dividir por A. Perceba que quando eu pego um número menor e divido por um número maior, eu vou ter uma razão que ela é menor do que 1. Tá? Qual é o valor dessa razão? Vai ser exatamente 1 dividido por φ. Vai ser o inverso dessas relações aqui que estão sendo mostradas aqui no enunciado da questão. Tá certo? Porque a maneira que ele escreveu aqui
É como se eu estivesse andando na progressão, né? Uma progressão crescente, C, B, A, né? Então eu pego B e divido por C, e depois eu pego A e divido por B. Então a razão da φ. Quando eu faço no sentido contrário, os termos eles são decrescentes e a minha razão vai ser 1 dividido por φ. Quem é φ, né? A gente calculou. Φ é 1,618. Quando eu fizer 1 dividido por 1,8, dá um número menor do que 1, que vai caracterizar a minha progressão de números diminuindo, uma progressão geométrica de números decrescentes, tá certo? Então, os números reais A, B e C estão nessa ordem progressão geométrica de razão menor do que 1. O gabarito dessa questão é a letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.